Olá, meu nome é Simone, eu sou monitora do curso de Alfabetização e Letramento da UFJF, este é meu sinal na comunidade surda. Hoje eu vou iniciar com vocês uma pequena introdução sobre o tema alfabetização e letramento. Para falar sobre alfabetização e letramento, há muitas dúvidas. Algumas dúvidas a respeito do que é o conceito da palavra alfabetização e o conceito da palavra letramento. Bom, será que a alfabetização e letramento têm conceitos iguais? Será que o conceito de letramento veio para substituir o de alfabetização? Ou será que a alfabetização é uma coisa totalmente diferente de letramento? São conceitos distintos. Ou então, alfabetização e letramento são conceitos distintos, mas apesar disso eles andam juntos, eles estão sempre em uma interseccionalidade. Para falar de alfabetização e letramento, nós nos baseamos na teoria da educadora Magda Soares, por ela ser reconhecidamente uma das maiores especialistas de alfabetização e letramento do Brasil e, infelizmente, houve a sua partida no dia 1º de janeiro desse ano de 2023, mas ela deixou um legado principalmente na rede de Lagoa Santa, assim como em todo o Brasil e até no mundo, sobre a proposta de alfabetizar e letrar. A iniciativa do projeto Alfaletrar era desenvolver professores em alfabetização e letramento, partindo de princípios como continuidade, integração, sistematização e acompanhamento. Bom, para conceituar a alfabetização, é importante fazer um paralelo antes da década de 80, passando pela década de 80 até os tempos atuais. Segundo Magda Soares, chamamos de alfabetização o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem humana, a escrita alfabética ortográfica. Então, Magda Soares acredita que a escrita alfabética ortográfica ela é uma tecnologia que é aprendida pelas crianças na escola, né, ao serem alfabetizadas. O domínio dessa tecnologia envolve um conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao funcionamento desse sistema de representação, quanto às capacidades motoras e cognitivas para manipular os instrumentos e equipamentos da escrita, que é o que a criança aprende diariamente, cotidianamente na escola. São as etapas que ela passa para aprender a ler e escrever. É importante também fazer um paralelo entre essas duas imagens, porque a alfabetização antes da década de 80, ela acontecia de uma forma muito rígida e tradicional. Na primeira imagem, as crianças estão posicionadas todas nas suas carteiras, né, sentadas uma atrás da outra, em formato de fila. Elas estão com os livros postos à frente, uma postura muito ereta, e um menino levanta e lê o seu livro. Provavelmente a professora que está ao fundo com o livro também em mãos, ela toma, né, a leitura dessa criança que está ali apenas talvez decodificando o que está lendo. Na segunda imagem, nós temos também a sala de aula. Apesar de ter materiais de alfabetização como cadernos nas carteiras, elas estão fazendo uma atividade de artesanato. Nessa época era muito comum a chamada atividade de vida diária, porque as meninas, elas não precisavam ter os mesmos princípios da alfabetização dos meninos. A alfabetização delas era mais reduzida e eram encaixadas essas atividades de vida diária, contando que elas aprendessem a manipular e fazer atividades que elas poderiam usar futuramente em casa após o casamento. Os métodos de alfabetização dessa época eram considerados sintéticos e eles perpassavam entre vários métodos de alfabetização. Um deles é o método alfabético, que é o método da soletração, o método fônico e o método silábico. Eles partiam de unidades menores para unidades maiores. Então, como no exemplo que vocês estão vendo, as unidades menores eram as letras eram juntadas formando sílabas. Então, as crianças aprendiam primeiro a formar essas sílabas, a partir dessas sílabas simples. Elas formavam palavras simples também, iam para pequenas frases
e depois passavam para textos. Porém, como esse texto que está apontado na tela, ele é um texto que é um pouco descontextualizado com o cotidiano dessas crianças. E as cartilhas, elas tinham muito essa representação descontextualizada. As crianças aprendiam a decodificar, codificar, mas elas não sabiam, às vezes, o real significado do que elas estavam lendo. Depois, um outro método muito utilizado foi o método da palavração, que é o método de sentenciação, método global. Esse método ele partia do todo para as unidades menores. Então, ali eram utilizados textos e, a partir desses textos, eles pegavam pequenas palavras e iam decodificando até chegar nas letras, nas sílabas. Um exemplo é a parlenda da casinha. Eles pegavam uma parlenda no todo, decodificavam em algumas palavras e iam trabalhando frases até chegar nessas pequenas palavras e na unidade menor, que eram as letras. Mas esse método também, ele era um pouco descontextualizado, porque essa forma de ensino, como diz a Magda Soares, ela pode acontecer, mas o professor precisa de saber como ele vai introduzir esse uso dessas parlendas na alfabetização das crianças. É necessário que o professor vá lendo, fazendo o apontamento com as crianças, é necessário que ele mostre as palavras que têm rima, para ver a finalização dessas palavras, e a partir desses pequenos contextos a criança ir projetando outras relações de leitura e escrita na proposta da alfabetização voltada para o letramento. Então, em meados da década de 80, a alfabetização escolar ela perpassava entre os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Eles tinham meta como alfabetizar essas crianças de uma forma que eles usavam textos pré-selecionados, palavras já selecionadas, e essas palavras, talvez fora do cotidiano dessas crianças, elas não faziam em si um real papel de alfabetizar e compreender o que estava sendo feito ali naquele momento. Então, nós podemos dizer que nos anos 80, o uso da leitura e da escrita, ele era vinculado a partir da dependência de estímulos cuidadosamente selecionados para que a criança aprendesse primeiro a ler e escrever para depois fazer o uso dessa leitura e escrita. Um exemplo é, primeiro, ler e escrever verbos. Um exemplo é o verbo abraçar. Depois, complementar esses verbos. Eu vou abraçar, abraçar o quê? Para depois passar para ler textos que tenham o verbo abraçar, depois passar para a leitura de livros e ir ampliando essa leitura, depois que a criança conseguisse já ler e escrever, com o ato de escrever histórias, escrever cartas. Então, esse movimento era feito de forma separada. Primeiro, a criança tinha que ter o domínio da leitura e da escrita, para depois ela ter começar a produzir através dessa leitura e escrita. Nos anos 80, com uma perspectiva da psicogenética da língua escrita, surgem vários movimentos, sobretudo pela ação de Emília Ferreiro, os caminhos do construtivismo. O construtivismo trouxe uma significativa mudança na área da alfabetização, mudando a concepção mesmo desse processo de aprendizagem e a distinção entre a aprendizagem do sistema de escrita e das práticas efetivas de leitura e escrita. E ele vem propondo, naquela época, um ensino sistemático das relações entre fala e escrita. E o construtivismo ele se volta predominantemente às facetas do letramento. No slide, nós podemos observar uma fala da Emília Ferreiro, que um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Então, esse pensamento de Emília Ferreiro, que vem da área mais psicológica, faz uma mudança nesse sistema de alfabetização. Com a chegada do construtivismo, as atividades ficavam mais dependentes da língua escrita. Como na primeira imagem, o ato só de uma alfabetização funcional já não dava conta de romper com as necessidades da época. E aí a máquina de escrever
foi substituída começa a ser substituída pelo computador. E as novas demandas das práticas sociais, elas extrapolam essa alfabetização funcional. Então, nesse período, começou a ser questionado mesmo esse uso da alfabetização funcional. E os adjetivos como ler e escrever já não davam conta de serem substituídos apenas por codificar e decodificar, precisava de algo a mais. E como a alfabetização, o ato de alfabetizar, o alfabetizado já não dava conta de suprir essas necessidades, surgiu o conceito de letramento. O conceito de letramento, ele ia além do ato de ler e escrever, de codificar e decodificar. Ele fazia um pensamento sobre essas ações. Ele usava esse ato de ler e escrever, codificar e decodificar no meio social, as ações sociais. Então, esse processo de leitura e escrita, ele era pensado a partir das demandas sociais ao qual o indivíduo estava inserido. Então, o que é o letramento? Que essa palavra, será que a palavra letramento vem suprir a palavra alfabetização, né? Ou ela ganha um novo conceito? Ela é uma palavra considerada recente. Para essa nova dimensão da entrada no mundo da escrita, que se cunhou uma nova palavra, veio o surgimento da palavra letramento. O conceito designa, então, o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessários a uma participação ativa no contexto da educação. Então, o que é alfabetização e letramento? Bom, o letramento ele está muito relacionado às práticas sociais e à alfabetização ao ato de ler e aprender a ler e escrever. Porém, atualmente, a alfabetização ela vem numa perspectiva sempre do letramento. Então, nós podemos considerar que essas duas práticas, apesar de serem diferentes, terem conceitos diferentes, elas são sempre interdependentes e indissociáveis, elas estão sempre andando juntas. Apesar de cada uma ter o seu conceito, elas caminham juntas. E aqui nós podemos ver nas próximas imagens as práticas de alfabetização e letramento no contexto social. As crianças estão se alfabetizando e ao mesmo tempo se letrando. Nós podemos usar um exemplo também, para finalizar, de duas frases. A primeira é: Helena já sabe ler. Helena já sabe escrever. Então, Helena já sabe o ato de ler e escrever. Na segunda frase, Helena já leu o livro As Cartas de Ronroso. Helena escreveu uma carta para a bruxa de Ronroso. Esse livro Cartas de Ronroso, ele vem com várias cartinhas que a criança pode abrir, tem o formato mesmo de carta, e ele faz um diálogo com a criança, falando de uma bruxa que não queria ser mais bruxa, e ele propõe que a criança escreva, né, para a bruxa, perguntando por que ela não quer ser mais bruxa. E quando a Helena, aqui citada, né, ela consegue ler esse livro, compreender essa proposta e escrever uma carta questionando a bruxa, conversando, né, fazendo uma interlocução com a bruxa, nós podemos perceber que essa criança está caminhando nessa proposta do letramento. Ela está fazendo uma prática social. Então, no exemplo 1, ler e escrever significam o domínio mecânico da língua escrita. E no exemplo 2, ler e escrever significam apreensão e compreensão de significados expressos em língua escrita. Então, nós podemos concluir que a alfabetização e o letramento, apesar de serem atos diferentes, né, eles caminham juntos, eles se entrelaçam, eles vão para o mesmo caminho. Então, é como se fosse um quebra-cabeças, que quando tem um texto, de um lado tem a alfabetização e do outro tem o letramento. Então, eles se juntam para compor uma alfabetização na perspectiva, como no projeto da Magda Soares, de alfa letrar.